Mateus 16 e o versículo de número 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Meus queridos irmãos, meus amigos, era comum no ministério de Jesus, periodicamente, ele reunir-se particularmente com seus discípulos. Nós encontramos em vários registros bíblicos Jesus à parte com os discípulos, conversando com eles, especialmente após um trabalho, após um momento de ensino, após uma grande reunião, após milagres. Os discípulos, por serem criaturas, homens limitados, nem todas as vezes eles assimilavam o trabalho que Jesus fazia. Haja vista que em alguns momentos eles chamavam a Jesus em particular e perguntavam: Jesus, por que aconteceu isto conosco? Jesus, o Senhor falou uma parábola e nós não entendemos. Jesus, quando é que isto vai acontecer? De maneira, amados, que nesse instante, Jesus, mais uma vez, reunia os seus discípulos, porém agora, irmãos, para fazer um levantamento. Diríamos, irmãos, ele queria fazer uma pesquisa acerca da sua própria pessoa e do seu trabalho. Ele reúne aquele grupo que estava sempre ao seu lado. Não eram pessoas estranhas ao seu ministério e ao seu trabalho. Era aquele grupo que acompanhava Jesus a cada passo. E então, ele pergunta: o que dizem lá fora? O que dizem os homens ser o Filho do Homem? E nos diz o texto sagrado que um dos discípulos, irmão Pedro, pelo grupo, ele toma a palavra e diz: Jesus, olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, um dos profetas. Jesus, muito bem, estou entendendo que esta é a palavra lá do povo. Ele se satisfez porque havia um pensamento comum, um pensamento generalizado acerca da pessoa de Jesus. E acredito, amados, que com este relatório de Pedro, irmãos, nós nos cientificamos de que, na verdade, o povo via em Jesus alguém de muita importância para o reino do céu. Eles disseram: olha, uns dizem que tu és João Batista, mas eu fiquei pensando, amados, como é maravilhoso, irmãos, a concepção do povo acerca de nós e do nosso ministério. Porque algumas vezes, quando alguém pergunta acerca de outrem, às vezes nós ouvimos, olha, uma pesquisa que não é tão boa. Nós, aqui no Brasil, especialmente nesses últimos dias, temos visto muita coisa acerca de pessoas que deveriam ser importantes, especialmente daqueles que têm o governo nas suas mãos, e algumas pesquisas mostram coisas que não são as melhores. Porém, amados, com relação a Jesus, eles disseram: olha, alguns dizem que tu és João Batista. Mas por que João Batista?
João Batista, meus irmãos, era alguém que era visto pelo povo como alguém diferente. João Batista era um homem que até a sua presença física era estranha. Haja vista que diz a Bíblia que ele se vestia de pele de camelo, enquanto os sacerdotes, os rabinos, tinham lá suas vestes compridas, cabeça coberta. João Batista vestia-se com pele de camelo, cinto de couro. Ele era nazireu de Deus, tinha cabelo grande, barba grande, vivia nas cercanias de Jerusalém. Devia ser alguém que fisicamente e quem sabe até a sua pouca higiene, porque ele vivia fora da cidade. Mas só que havia uma coisa, irmãos. João Batista, esse homem estranho de presença, mas quando ele abria a boca, a sua palavra tinha unção e tinha autoridade do céu. Bendito seja o nome do Senhor. Na verdade, era um homem que tinha uma mensagem objetiva. João Batista não vivia paparicando o povo, é uma expressão nossa. Ele não vivia pondo pano quente no pecado de ninguém. João Batista era objetivo na sua palavra. Haja vista que se hoje nós, irmãos, usássemos os termos da mensagem de João Batista, tenho certeza que se eu pregasse como João Batista hoje, amanhã, esses bancos estariam vazios. João Batista era muito incisivo nas suas palavras. Ele chegou a chamar o povo de raças de víboras. Era uma mensagem dura. Porém, amados, diz a Bíblia, e no dia seguinte, lá estava uma outra multidão para ouvir a mensagem de João Batista. Aleluia! Bem por isso, amados, eles achavam que Jesus parecia com João Batista, porque Jesus era objetivo na sua palavra. A sua mensagem tinha unção, a sua mensagem tinha autoridade, a sua palavra alcançava os corações, a sua palavra tinha resultado. Quando Jesus falava, alguma coisa extraordinária acontecia, porque era Deus falando aos homens. Bendito o nome do Senhor. Porém, amados, o texto diz que outros diziam, bem, outros acham que tu és Elias. Mas por que Elias? Amados, Elias era um homem cuja palavra, irmãos, aleluia, tinha autoridade do céu e tinha respeito por parte dos homens. Aleluia. Homem cuja fé e a autoridade de Deus no seu ministério. Elias foi um homem que teve de Deus autoridade para fechar o céu. Elias foi um homem que orou e abriu o céu. Elias foi um homem que orou e Deus mandou fogo do céu. Elias foi um homem que orou, Deus mandou chuva. Irmãos, a palavra de Jesus, eles achavam é parecido com a de Elias, porque quando Jesus falava, coisas maravilhosas aconteciam. Bendito o nome do Senhor. Mas o texto diz que outros disseram, mas olha, outros dizem que tu pareces com Jeremias. Mas por que Jeremias? Sim, irmãos, Jeremias é conhecido por nós, leitores da Bíblia, como um profeta. E o profeta que nós cognomamos como o profeta das lágrimas. Jeremias era um homem que era um porta-voz de Deus. As suas palavras eram incisivas, e ele jamais torceu o caminho para entregar a mensagem que o Senhor Deus lhe enviava dizer. Jeremias, ele falava com toda a autoridade de Deus, custava um alto preço. Nós encontramos na sua biografia algumas vezes Jeremias sendo preso, lançado no calabouço. Jeremias foi um homem que sofreu, mas a palavra de Deus estava na sua boca. Alguém achava Jesus parecido com Jeremias. Mas, meus queridos irmãos, o que eu vejo aqui, neste momento particular de Jesus com seus discípulos, amados, Jesus queria saber um pouco mais. Ele já havia ouvido o que o povo lá fora dizia.
Porém agora, ele olhou para os seus companheiros e disse: e vocês, os meus cooperadores, vocês, os meus auxiliares, o que dizem acerca de mim? Aleluia. Mais uma vez, o irmão Pedro, representando o grupo, diz: Senhor, para nós, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, mas o importante desta reunião, para mim, amados, não foi somente a pesquisa feita por Jesus, mas o mais importante, amados, foi a declaração. Jesus, naquele instante, iria revelar para os seus companheiros o maior e o mais importante plano de Deus do céu, relacionado aos homens na terra. Jesus revela-se para aquele grupo e lhes comunica dizendo: edificarei a minha igreja. Aleluia! Meus queridos irmãos, os irmãos estavam cantando e eu estava pensando no meu coração. O privilégio que você, meu irmão, que a senhora, minha irmã, que nós, companheiros, temos de sermos nós participantes deste grande programa de Deus. Esse grande projeto de Deus. Deus projetou no céu, aleluia. Deus convoca a sua corte celestial. Está escrito, irmãos, lá no livro dos Hebreus, está escrito que ali o Senhor Deus faz uma interrogação no céu a respeito do seu projeto, e ele pergunta: quem irá por nós? Jesus se apresenta e diz: eis aqui vem, ó Pai, para fazer a tua vontade. Aleluia! Ali estava, irmãos, o projeto de Deus, agora sendo entregue nas mãos de Jesus. Ora, queridos, todo o projeto de Deus, o mais importante era a edificação da sua igreja aqui na terra. Era simplesmente, amados, a aparição da igreja aqui na terra, porque essa igreja, ela já existia lá no eterno pensamento de Deus. São Paulo disse que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. A igreja já existia no coração de Deus. Agora, ela precisava estar no mundo para que os homens vissem que Deus tinha um plano especial para cada um de nós. Bendito o nome do Senhor. Você, meu irmão, a senhora, minha irmã, é parte deste projeto de Deus. Aleluia! Glorifique a Deus e agradeça a Deus, porque Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos transformou, Deus nos abençoou. Bendito seja o nome do Senhor, e nos elegeu para fazermos parte deste grande projeto de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Amados, o nosso Deus é um Deus santo, cujos projetos, amados, são perfeitos. Os nossos projetos, os projetos humanos, eles sofrem, irmãos, temporariamente de modificações. O mundo evolui, os projetos se mudam, mas o projeto de Deus, irmãos, é um projeto eterno. É um projeto perfeito, é um projeto, irmãos, que não precisa de modificação, e muito menos da intervenção humana, porque Deus é o Senhor soberano de todas as coisas. Bendito o nome de Jesus. Deus, amados, em todos os tempos, Ele sempre procurou a humanidade para trazê-la para perto de si. Não há tempo para isto, mas se os irmãos se voltarem lá no velho concerto, nós iremos verificar Deus, o Senhor, estabelecendo um projeto, estabelecendo uma lei, trazendo a sua palavra, a lei, por intermédio de Moisés, para fazê-la cumprir no meio do seu povo. O povo recebeu a lei, o povo viu o projeto de Deus, porém, amados, embora sendo um projeto perfeito,
Porém, diz a Bíblia, pela lei, ninguém foi salvo. Estava difícil, muito difícil. Mesmo porque os homens invalidaram a lei. Chegou um momento, amados, que os homens pecavam e amanhã sacrificavam para cobrir os pecados. Depois da manhã eles voltavam a pecar. E voltavam a sacrificar. E voltavam a pecar. E voltavam a sacrificar. E sabe o que Deus disse? Não quero mais o sacrifício de vocês. Chega. Vocês invalidaram o meu projeto. Vocês invalidaram o meu plano. Não aceito mais a oferta de animalmédios. Não adianta vocês derramarem aí o sangue de ovelha, de bode, de boi. Olha, não quero mais. A humanidade ficou nessa situação, amados, por um grande período. Quando lá no céu, Jesus se oferece. Imagine, irmãos, Jesus é Deus. Ele estava sentado à destra do seu Pai. Ele deixa o seu trono de glória lá no céu, de São Paulo, e se humilhou. E veio tomar forma de homem aqui na terra. Mas por que isto? Porque o projeto de Deus, amados, precisava de alguém que pudesse compreender os homens. Alguém que pudesse sentir o que os homens sentiam. Alguém que pudesse experimentar como é ser pessoa, ser criatura aqui na terra. Dizem alguns teólogos que quando Deus lá no céu falou sobre o seu plano, diz que muitos se apresentaram, porém nenhum deles teve condição. Os anjos quiseram vir, mas eles são seres celestiais, e eles conhecem somente as coisas do céu, eles não conhecem como é ser homem aqui na terra. Porém Jesus disse: eu vou, meu Pai, não tem problema, eu vou para a terra, eu vou tomar forma de homem, mas meu filho, você para cumprir o meu projeto, você vai ter que morrer, e morrer com a morte de maldição. Você vai ser maldito por causa deles, você vai ter que ser pendurado no madeiro, vai ser crucificado. Jesus disse: Pai, eu estou aqui para cumprir a tua vontade, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Jesus Cristo, amado, veio. Ele veio, amados, para cumprir o ministério do seu Pai. E ele disse para os seus discípulos: edificarei a minha igreja. Isto, amados, para mim tem um significado profundo, porque, amados, eu compreendo que a igreja, na sua edificação, ela não é o produto da mente humana. Não foram os teólogos que planejaram a edificação da igreja. Não, senhores, não foram os líderes religiosos que planejaram a edificação da igreja. Não, senhores, não foram os doutores, não foram os sacerdotes. Não, irmãos, Jesus disse: edificarei, sou eu, não vai ser um homem não. Para a minha igreja estar edificada, eu tenho que ser o alicerce, eu tenho que ser a pedra angular, eu tenho que ser a pedra de esquina. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Queridos, Jesus Cristo, amados, vem. E ele experimentou como nós. O escritor aos Hebreus diz que agora, eu e você, nós, temos um sacerdote lá no céu, intercedendo por nós. Alguém que sabe como é que é o Zeuélito aqui na terra. Alguém que experimentou ser homem, alguém que foi tentado aqui na terra, só que com uma particularidade: Jesus nunca pecou. Aleluia! Ele nunca pecou. Ele sempre venceu a tentação, ele sempre venceu o pecado, ele sempre venceu Satanás. Ele pode interceder por nós lá na presença do seu Pai. Queridos, mas na edificação desta igreja, amados, aleluia, Jesus trouxe um projeto da parte do seu Pai. Não estão lembrados? Lá no livro do Êxodo, quando o Senhor Deus chamou Moisés e disse: Moisés, construa um tabernáculo.
Deus, irmãos, determinou a Moisés, dando a Moisés o modelo do tabernáculo, o material do tabernáculo, o tamanho das tábuas do tabernáculo, aonde se colocaria a prata do tabernáculo, aonde iriam as cortinas ser estendidas, as cores das cortinas, meus irmãos, a cobertura do tabernáculo, minhas irmãs, até os mínimos colchetes, Deus determinou como Ele queria no seu tabernáculo. Estão ouvindo, irmãos, como Deus é minucioso? Eu já ouvi alguém dizer, não, Deus não está olhando para essas coisas pequenas, não. Meu irmão, por favor, aleluia, não desprezeje o dia das coisas pequenas. Os olhos de Deus estão vendo todas as coisas, aleluia. Mas, amados, o que enche o meu coração de alegria é que Moisés, com todo carinho, diz a Bíblia que Moisés reuniu um grupo e com sua equipe, Moisés construiu o tabernáculo. E quando você lê o capítulo 39 do livro do Êxodo, você vai encontrar pelo menos 10 vezes a repetição de uma frase: Moisés fez como ordenara o Senhor. E fez como ordenara ao Senhor. O que é que significa isso, pastor? É que Moisés construiu o tabernáculo de acordo com o modelo que Deus determinou. Aleluia! Mais tarde, meus queridos irmãos, nós vamos encontrar então Jesus Cristo, que veio para edificar a sua igreja. Amados, o mesmo Deus que deu o modelo da arca para o Noé, lá atrás, é o Deus de Jesus, seu Filho, que deu o modelo para a sua igreja aqui na terra. São Paulo, o grande apóstolo, escrevendo a sua segunda epístola a Timóteo, lá no capítulo 1, no versículo 13, Paulo diz para Timóteo, você, meu filho, cuidado, observe o modelo. Conserve o modelo, meus companheiros pastores, a quem Deus confiou o nosso trabalho na edificação da sua amada igreja. Eu e você temos a responsabilidade de observar o modelo da Bíblia. A igreja não tem o meu e também não é o seu. O modelo da igreja veio do céu. Aleluia. Foi projeto de Deus, foi Deus que estabeleceu. Amados, e a igreja do Senhor, queridos irmãos, aqui na terra, queridos, ela observa o modelo de Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz que o construtor da igreja, o arquiteto da igreja, meus irmãos, não foi Lutero, não, também não foi Maomé, também não foi Confúcio, não, também não foi o Papa que morreu, nem o que está aí. Também não foi um pastor. O construtor da igreja, o arquiteto, chama-se nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Foi por esse motivo que Paulo disse que lá no céu só existe um mediador entre nós e Deus. Entre Deus e os homens, só Jesus Cristo é o mediador. São Pedro disse que lá no céu e aqui na terra não foi dado um outro nome pelo qual devamos ser salvos. Da sua amada igreja, aleluia! Jesus, queridos, ele iniciou a edificação da sua amada igreja. Ele havia escolhido um grupo de homens, eu fico pensando, irmãos, na verdade, ele escolheu de acordo com a sua eterna sabedoria, mas ele escolheu um grupo de 12 irmãos, mas um grupo diferente. Era um grupo heterogêneo, um diferente do outro. Foi lá na praia, pegou 3 galileus que estavam pescando, passou lá na alfândega, pegou lá um camarada, um cobrador de imposto, e ele foi compondo o seu ministério. Pegou aqueles 12 homens. Mas ele preparou aqueles homens, ensinou aqueles 12 homens para que, no momento que ele regressasse para o seio do seu pai, aqueles seus apóstolos dessem continuidade à igreja que ele havia edificado. Aleluia! Me parece bem, irmãos,
Porque, amados, naquele grupo dos discípulos, muito embora fosse um grupo escolhido a dedo, mas no meio dos 12, o diabo encontrou um cantinho e entrou na vida do Judas. Haviam outros discípulos que tinham na mente que Jesus tinha que ser um líder político, alguém que, liderando os judeus, pudesse os libertar da mão forte dos romanos, que governava sobre eles. E eu tenho pensado que no dia que Jesus reuniu aquele grupo e disse: olha, o meu reino não é deste mundo. Já pensou que decepção que eles tiveram? O meu reino não é deste mundo. Mas está certo. O reino de Jesus é maior do que o reino do mundo. Aleluia! Não se constitui sobre a prata e nem o ouro. Não, nem no prestígio político e nem nas coisas mal feitas que os homens fazem. O seu reino é eterno, mas é um reino santo. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia! Meus queridos irmãos, Jesus então constitui aquele grupo. Imagine, amados, aquele grupo. Irmãos, nós estamos aqui em escola bíblica, não é? Diariamente, nós temos tido aqui 4 horas de estudo da palavra de Deus. E tem sido horas preciosíssimas. Glória a Jesus. Amanhã, pastor Sam estará ministrando aqui para nós. Mas, irmãos, deixa eu dizer a vocês, aquele grupo parece que não era composto, os alunos não eram tão bons, não. Não eram muito bons discípulos, não. Não eram tão inteligentes, não. Jesus passou 3 anos ensinando a eles. Eu me recordo no tempo de estudante, eu não fui um bom aluno, irmãos, em química. Sempre tive dificuldade com química. Né? Eu era bom, biologia, eu sempre fui um bom aluno. Eu tinha tendência para a medicina. Mas, escute bem, Jesus pegou aqueles homens e começou a ensiná-los. Lá no capítulo 10 de Mateus, ele chamou o grupo e disse: escutem, vou determinar vocês, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Como assim? Eles ouviram tudo aquilo. Irmãos, no primeiro teste que Jesus fez com os seus apóstolos, irmãos, ele foi, irmãos, tão meigo com os seus discípulos. Naquele grupo, tinha um bom número que eram pescadores. Eles conheciam o mar da Galileia, a força do vento, de onde soprava, de onde vinha, como é que era o barco, a altura das ondas, a velocidade da água. Eles conheciam tudo do mar da Galileia. E ele então levou o grupo para fazer um teste lá no mar. Entra num barco, e eles começam a viajar para o outro lado, talvez de Tiberíades para Cafarnaum, ou de Magdala para o outro lado, eu não sei. Mas Jesus se deita ali na popa do barco, e diz a Bíblia que ele estava dormindo, e de repente o mar se encaperou, e uma tempestade aconteceu, irmãos, e quando o vento começou a soprar mais forte, ondas grandes, um deles se apavora e chega em Jesus: acorda, senão pereceremos. Jesus olha para ele: escuta, mas que qualidade de alunos são vocês? Eu não já ensinei tanto a vocês acerca da fé? Aonde está a fé de vocês? Cadê a fé? Jesus levanta-se, olha para o mar e diz: olha, acalma-te, vento. Olha, acalma-te, mar, cala-te, vento. Tudo se fez bonança. Mas o que eu acho interessante é que os alunos, depois de 3 anos de aula, um olha para o outro e diz: escuta, quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece?